eu vou estar falando sobre oração e leitura bíblica. Vou falar essas 5 perguntas, vou responder e depois vou passar para ele. Amém? Só tem um pouquinho de paciência comigo, que meu braço não está correspondendo. Os irmãos já estão acostumados, né, com o diácono Gilmar. Eu creio que todos já sentiram a presença de Deus. Agora, no primeiro louvor, no segundo louvor, nós podemos sentir que o Espírito Santo está nesse lugar, né? E que nós possamos colocarmos em nossos corações, não só os jovens, mas todos, que o mais importante é a palavra de Deus, né? A primeira pergunta que me fizeram, né? Os jovens, eles fizeram umas perguntas bem firmes, né? Tem perguntas aqui que eu nem imaginava e tive que estudar para poder saber. Como saber que Deus respondeu minha oração e que não é coisa da minha cabeça? Uma perguntinha um pouquinho difícil, né? Mas vamos lá, nós temos algumas certezas, temos que ter algumas certezas de que realmente é Deus que está falando sim ou se é Deus que está falando não, né? Nós temos que também respeitar o sim e o não de Deus. Então, eu coloquei aqui alguns pontos para que nós possamos entender o que é quando Deus fala conosco, que não é o nosso eu. Primeira coisa, que é uma coisa, quando você pede a Deus, uma coisa que você quer muito. Então, você tem que vigiar para que não seja a sua carne dizendo que Deus está falando sim. Então, nós temos que ter a certeza e saber do que eu pedi se glorifica a Ele. Porque tudo na nossa vida tem que glorificar a Deus. Seja um pedido pequeno, né? Como assim, passar para uma faculdade, como seja um pedido de cura. Vai glorificar a Deus? Então, sim, a resposta é dele. E se parece com Jesus? Essa é a principal. Tudo tem que parecer com Jesus, né? Tudo que nós pedimos tem que ser, será que o Senhor faria isso no meu lugar? Será que eu estou certa de pedir isso? E em 1 João 5, 14 e 15 versículos, ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a primeira coisa tem que ser a confiança que temos com Ele. Se você vai pedir em oração algo para Deus, você tem que ter a confiança. E a confiança é parte integrante de quê? Da nossa fé em Deus. As razões que nos levam diariamente a nos dirigirmos a Deus e pedir algo a Ele, infelizmente, não são certas. Porque nós sempre queremos pedir algo para a nossa vida. No entanto, nós teríamos que orar e pedir a proteção dEle, pedir o arrependimento dos nossos pecados, né? E muitas das vezes a gente só pede por coisas para a gente não pede, não agradece, né? Só pede. Nós temos que aprender a agradecê-lo por estarmos vivos, por estarmos com saúde, por termos uma congregação sadia, ao qual nós habitamos, né? Que estamos aqui, por termos nosso irmão do nosso lado. Mas, infelizmente, a gente só sabe pedir, só olhar para nós mesmos, né? Então, temos que ter a plena certeza de que qualquer pedido nas nossas orações tem que ser com a vontade, assim como em João fala. Tem que ser a vontade dele. Muitas das vezes alguém te pede uma oração. Vamos para uma cura. Você ora. Pede a Deus a cura,
mas que seja feita a vontade dele. Porque a gente não entende a vontade de Deus, né? Às vezes é uma enfermidade que vai para a morte, morte física aqui, mas a pessoa vai para a glória. A gente não sabe até que ponto essa pessoa vai ficar aos pés do Senhor. Então, a gente tem que saber pedir, e a gente não sabe. Então, que seja feita a vontade de Deus, né? Nós sabemos que, como João fala, né, que ele nos escuta. Quando nós oramos, nós temos a certeza que ele nos escuta. E se ele escuta, e se o que nós pedimos glorifica a ele, então a resposta também vai nos glorificar, né? E assim o Espírito testifica que essa é a resposta de Deus, não da nossa cabeça. Então, jovem, quando você for pedir, peça, mas primeiro fale, que seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha, né? E outra coisa, quando a gente ora, que é Deus falando conosco, a gente tem paz. A gente ora e sente aquela paz interior no coração. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo habitando no teu coração e te respondendo. Então, não pense que é da sua cabeça. Amém? Essa é a primeira pergunta. A segunda, existe uma quantidade de tempo ou forma ideal para a oração diária? Eu coloquei em Daniel 6:10. A oração, eu até estava falando com a minha nora hoje de manhã sobre isso. A oração, ela é a respiração da alma. Ela é a saúde espiritual, lógico que junto com a leitura bíblica. Se você fechar suas narinas, você consegue respirar? Não, você vai morrer se você não tiver respiração. Assim mesmo é a sua alma sem oração. Se você não orar, sua alma morre. Você fica sem forças para falar com o Altíssimo. Você fica sem forças para falar com Deus. Então, a oração tem que ser diária. Mas respondendo à pergunta... Não, primeiro vamos em Daniel. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. É maravilhoso a história, eu creio que muitos já leram, ou todos leram a história de Daniel. Daniel, ele foi cativo, jovem como você. Quando se fala aqui que como ele costumava fazer, eu creio que seja lá, que ele aprendeu com os pais, que ele orava 3 vezes, né, por dia. O segredo de Daniel não era apenas orar 3 vezes ao dia, mas era a comunhão que ele tinha com Deus. Era linda, maravilhosa. Se você não leu o livro de Daniel, leia. É um ensino para o jovem, porque ele passou por algo sempre glorificando. Quando ele orava, ele agradecia, ele não murmurava, ele não reclamava. Porque o principal da oração não é a quantidade de tempo que você vai estar orando, e muito menos a qualidade das tuas palavras. Você não precisa falar palavras lindas, maravilhosas. Deus escuta. Deus ouve o que você está falando. O importante é você ter a atitude de orar e o fervor, a fé e a comunhão com Deus, principalmente a comunhão com Deus, o que é muito difícil um jovem ter comunhão com Deus. Eu queria muito ter aceitado a Cristo na minha adolescência. Eu falo, tudo para tudo tem seu tempo, é o tempo de Deus. Mas eu teria feito mais, eu teria me dedicado mais, talvez eu seria outra pessoa, né? Porque o jovem, ele tem mais tempo, ele pode se dispor, ele pode falar, Senhor, é isso que tu queres para mim? É esse casamento? Senhor, é essa faculdade? Então, orem, jovem, orem. Eu sou suspeita a falar que eu adoro oração, né? Eu faço parte do paredão ali que fica em oração. Eu gosto de orar. Então, jovem, orem. Porque orar é um diálogo com Deus. Tem que haver intimidade com o Pai. Não ser apenas um servo, mas um amigo. Vamos botar assim. Conheci a Priscila.
Para eu ter uma intimidade com ela, eu tenho que conversar com ela sempre. Eu tenho que pedir conselhos, eu tenho que saber como ela está, né? Assim mesmo é com Deus. Se você só ora quando vem aqui, sua intimidade com Deus está lá no portão, está bem distante de você. Você, para ter intimidade com Deus, você tem que ter uma oração diária. Você tem que ter uma leitura bíblica diária. Isso sim te aproxima de Deus, né? Então, a gente tira por nós. Se eu não ler, eu não vou ter conhecimento. Eu não vou entender. Quando o pastor sobe aqui, ou um dos diáconos sobe aqui para pregar, eu vou ficar a ver navios. Mas se você ler a sua Bíblia em casa, se você entender algumas coisas, aqui você só vai se esclarecer, só vai se alimentar. A palavra de Deus é alimento. Então, como tem que ser? Mas tire também um período especial para o Senhor, como Daniel fazia. Eu creio que Daniel não só tirava aqueles 3 períodos que ele subia, se ajoelhava para orar. Não. Eu creio que ele orava constantemente. Eu creio que ele estava fazendo as coisas ali e falando com Deus. Porque você não precisa abrir sua boca para estar orando. Você pode estar lavando uma louça, varrendo uma casa, no ônibus, no Uber, na faculdade, falando com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Então, jovem, aproveite seu tempo de jovem, ore, busque a palavra de Deus, a leitura. A oração, como eu falei, ela alimenta a alma. Se sua alma está bem pela leitura, pela oração, você vai ser bênção, tanto no seu lar, como para os seus amigos, como para a sua faculdade, como para a sua namorada ou seu namorado. Amém? Vamos orar mais. A terceira, eu pulei aquelas outras 2, porque eu deixei para ele responder, porque é mais profundo, né? A irmã Penha é um pouquinho rasa. Aí eu deixei as duas últimas dali da oração para o diácono Gilmar. Então, aquela lá. Qual é a versão bíblica correta para mim? Aí foram os jovens que perguntaram, tá? Eu vou responder a minha opinião e a dele, que nós conversamos, estudamos juntos, né? Como a gente sempre costuma fazer. Então, não só para os jovens, opinião nossa, mas para a igreja aqui. Igreja Cristã Nova Vida, Sarapuí. Porque eu tenho mania de botar vila. Perdão. Eu fui ler isso aqui em casa, eu falei 2 vezes. Então, é Sarapuí. Seria a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Vou explicar por quê. Aqui usamos aqui nos cultos, essa versão. Isso não significa que nós não podemos ler outras versões mais esclarecedoras, assim, para o entendimento dos jovens ou nosso. Nem também nos restringe a ler só ela em casa, não fazer um estudo, comprar uma Bíblia de estudo, que é maravilhoso, né? Mas eu digo aqui, no culto. Seria bom todos lendo a mesma versão. Até porque, quando um pregador vem para cá, ele usa essa versão. Ali aparece essa versão. Então, você vai estar mais entronizado. O corpo de Cristo vai estar lendo tudo junto, as mesmas palavras, né? Mas sabendo que o mais importante não é a versão, é a mensagem por trás das letras, que é a palavra de Deus, né? Que é essa palavra divina. Então, não importa a versão. O importante é você entender o que Cristo está falando contigo, o que o Espírito Santo está tratando com você na leitura bíblica. Tá bom? Então, opinião nossa seria essa versão. Mas não impede de você usar outra, né, pastor? Não tem problema. A outra pergunta. Essa pergunta me pegou porque eu nunca imaginei isso. Depois eu vou perguntar ao Jorge quem foi que fez essa pergunta. Não foi você não, né? Foi.
É uma coisa assim que eu nunca tinha parado para pensar, nem ele. Qual a ordem cronológica de acontecimentos para livros do Antigo e Novo Testamento? Ele queria que a gente fizesse uma vigília hoje aqui. Porque se eu fosse colocar tudo o que eu li, não tinha condições, gente. É muita coisa. Eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora eu fiquei curiosa. Tinha que ser, né? Ele não quer estudar. Mas vamos lá, depois eu passo para você, Renato. Tudo que eu entendi lá, né? Mas assim, Renato, obrigada por essa pergunta. Eu nunca me ative a isso e agora eu fiquei super, hiper curiosa para fazer. Só que assim, leva tempo, tá? Você tem que ter bastante tempo para fazer isso. Meu marido e eu, nós já fizemos um cronograma de leitura de Gênesis e Apocalipse. Juntos, teve 1 ano, né? Aí ele falou assim, em 1 ano nós vamos ler de Gênesis e Apocalipse todo, em 1 ano. Eu falei, tá bom. Eu li de Gênesis e Apocalipse em 1 ano. Ele leu de Gênesis e Apocalipse em 1 ano 2 vezes. Eu me senti humilhada, né? Porque nem para dizer assim, uma e meia. Não, 2 vezes. Então, eu nunca imaginei que poderia existir isso aqui, esse cronograma de botar. Por tudo, né? Vamos lá. O primeiro tem que se organizar, Renato. Primeiro você tem que se organizar. Pegar um caderno, pegar tudo direitinho e colocar. Você tem que saber o que você quer. São 2 tipos de cronogramas. Contexto históricos. Aí você vai fazer o cronograma todo do contexto histórico. Ou datas de escritas. São 2 tipos. Mas é assim, você viaja, né? O pastor já fez? Você viaja. É assim. É isso aí, não ter tempo, porque tem que ter tempo. É muito complicado. Você entra em Gênesis, aí você lê 2, 3 livros, você vai passar para... Livros? Não. Capítulos. Ele vai ficar me corrigindo. Capítulos, aí depois você passa para Jó, aí depois de Jó você volta para Gênesis. É uma navegação que tu vai fazer, né? E eu vou fazer por tua causa. Né? Na Bíblia, os livros estão organizados por estilos e gêneros literários. Livros históricos, poéticos, proféticos e as epístolas. Dentro dessa categoria, ainda temos subdivisões, como, por exemplo, os livros da lei e os evangelhos. Então, se você for trabalhar isso tudo aqui, é muito tempo. Nós conseguimos em 1 ano, né? Você vai conseguir em 5. Não é, pastor? Não estou desmerecendo, não. Estou falando que realmente é algo muito trabalhoso. Por isso, eu não tive nem como trazer nada aqui para poder ajudar. Mas, se realmente não como colocar aqui as explicações, mas temos que fazer um estudo. Quem tem interesse, que é o Renato, né? Pode me procurar, que depois eu te passo as fontes ao qual eu vou fazer. É verdade. É verdade. Mas ficou explicado? Deu para você entender mais ou menos? Então vamos para a última, né? Aí eu deixo na mão do meu esposo. Qual livro devo indicar para alguém que não é convertido, mas quer iniciar a leitura bíblica? Eu fui perguntando, um falou lá em casa, né? Eu fui perguntando a um falava um livro, outro falava outro, mas vamos lá. Particularmente eu. Não apenas quem não é convertido. Apesar que, se você não é convertido e você tem interesse na leitura bíblica, o Espírito Santo já está dando uma catucada no teu coração. Porque ninguém que está lá no mundo quer fazer uma leitura bíblica à toa. Só se for para confrontar um crente. Né? Então, se ele quer fazer, é sinal que já tem uma mudança aí. Né? Já até aceitou Jesus e não sabe. Então, não só o que não é convertido, mas o novo convertido também deveria iniciar, isso é opinião minha, tá, gente? Depois vocês perguntam para o pastor se é assim ou não, se pode ou não.
iniciar a sua navegação, porque na palavra de Deus é uma navegação. Você navega ali nas palavras, nos livros. É maravilhoso. Em Mateus 5, que é o Sermão do Monte. Nesse sermão, você vai ter base para algumas coisas, né? John Stott, teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão do Monte foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. E o cristão tem que ser diferente, né? Pelo menos o povo lá do mundo. Não temos que ser diferente um do outro dentro da casa de Deus, não. Temos que ser diferente do pessoal do mundo, que ainda não conhece a Cristo. Temos que fazer a diferença. E o Sermão do Monte, ele ensina isso. Então, para você que é novo convertido, ou aquele que não conhece a Cristo, leia o Sermão do Monte. Ele é muito importante. Quando estamos iniciando ou querendo iniciar uma caminhada com o Senhor, precisamos dessa diferença do mundo. E o sermão nos ensina isso. Ler e seguir é um grande desafio. Eu acho que é um desafio para todos, não é só para um. Mas tem um porém. Se Jesus está contigo, se Jesus está no teu barco, se você ora, se você lê, torna-se possível. Nada é impossível. Nada é impossível quando você tem a Cristo, né? Então eu fecho a minha parte aqui, implantando principalmente no coração dos jovens. Orem, leem a Bíblia, meditem em cada palavra. Não entendeu? Pergunta a uma pessoa que está há mais tempo no Evangelho. Não deixe nada sem você não entender na palavra de Deus. E antes de ler, ore. Peça ao Espírito Santo para que abra seus olhos, seu entendimento e seu coração para a palavra de Deus. Tá bom? Bom, essas foram as perguntas que ficaram para mim. Agora eu vou passar para o meu esposo. Se não conseguir entender, qualquer um pode me procurar, perguntar alguma coisa, menos o Renato, né? Perguntar alguma coisa que ficaram em dúvida e me perdoem se eu não passei direito, se eu não fui bem, porque eu estou tremendo muito. Amém, irmãos? Boa noite, igreja. Ela falou e eu fiquei com a garganta seca. Somos um só mesmo, viu? Mais uma vez, muito bom estar aqui. É um presente enorme para mim. Eu insisto em não colocar o óculos, não sei porquê. Eu quero parabenizar a organização, alto nível, muito organizado, a programação. Diógenes e Manuel estão fazendo um trabalho muito bom com os jovens. Que Deus continue abençoando ricamente vocês. Quando nós começamos a pensar sobre como faríamos aqui hoje, nós pensamos em criar uma linha de raciocínio para, nessa linha, ir respondendo as perguntas. E numa quarta-feira, ou no domingo, não lembro, conversando com o Daniel, ele falou assim: meu irmão, por que você não cria uma linha de raciocínio? Eu, como espectador, gostei de ouvir dessa forma. Eu falei, então é a confirmação. Então, eu vou tentar responder as perguntas, criando uma linha de raciocínio, sem precisar sem fazer uma palestra antes, até por causa do tempo também. Os temas são muito bons, maravilhosos, são profundos demais, e se você é uma pessoa que tem poucas dúvidas, provavelmente você será hoje elucidado. Se você tem muitas dúvidas, você não será elucidado, porque o tema é muito profundo e o tema é profundo e o tempo é curto. A primeira pergunta é: o que é ser batizado no Espírito Santo? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Fala sobre andar no Espírito. Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito,
e jamais, jamais, nunca satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque eu já comecei com esse versículo, para falar sobre batismo no Espírito Santo. Porque, de um modo geral, irmãos, ser batizado no Espírito Santo, de um modo geral, é você andar no Espírito. Qualquer pessoa que se propõe a andar no Espírito de Deus, você está querendo, está se propondo a se batizar nele, se mergulhar nele. E nenhum cristão vive uma vida de cristão sem andar no Espírito Santo. Gálatas 5:25 fala sobre viver e, novamente, andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:22 e 23 fala do fruto do Espírito. São versículos, são assuntos relacionados a ser mergulhado no Espírito. Ou seja, se você aceitou Jesus de todo o seu coração, entregou a sua vida a Ele, você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão ou temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto não é seu, o fruto é do Espírito. Nós temos que cultivá-los. Se você se propõe a ser batizado, mergulhado no Espírito Santo, você precisa cultivar esse fruto que é do Espírito. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5:19, diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós não tem prazo de validade. Você mergulha no Espírito Santo e você vai propondo, querendo, todos os dias, se aprofundar cada vez mais nele. E nunca apagueis o Espírito. Efésios 5:18, sobre ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu não sei quem fez essa pergunta sobre ser batizado, mas é claro que talvez essa pessoa esteja dizendo assim, mas não era isso que eu queria saber. Eu queria algo mais específico. Bom, eu sei disso. Eu estou apenas rodeando. Mas, de um modo geral, irmãos, ser batizado, ser mergulhado no Espírito Santo é andar com Ele e Ele contigo. Agora, sendo mais específico, eu vou citar a frase que a nossa irmã Priscila citou. Há duas linhas de raciocínio. Eu não posso, em respeito às pessoas que pensam diferente de mim ou de outras pessoas a respeito desse assunto, taxar, é assim. Porque essas duas linhas de raciocínio são duas correntes muito fortes. Não é que 100 pessoas pensam de uma forma e uma pensa de outra. Uma linha é a que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. A pessoa aceita Jesus, ela se converte e tem depois, ou não, um batismo no Espírito Santo. Ela tem uma experiência à parte. Essa é uma forma que muitas igrejas ensinam. Normalmente, mas não exclusivamente, mas normalmente as mais tradicionais ensinam dessa forma. A outra linha é que o batismo no Espírito Santo é sinônimo de conversão, é sinônimo de regeneração. No momento que eu decido entregar minha vida a Deus, naquele momento eu sou mergulhado no Espírito, eu recebo o Espírito, eu sou batizado no Espírito Santo. Então, você me pergunta, qual é a linha correta? Vai ser a linha que você estudar e ela achar paz no seu coração. Como a nossa irmã, minha esposa, falou, a palavra de Deus, ela encontra a paz, ela se encaixa. Se você estudar e você concluir
que o batismo no Espírito Santo, para você, é a segunda bênção, é uma experiência à parte, amém. Se você concluir, se para você é sinônimo de regeneração, amém. E por que eu digo isso com tanta tranquilidade? Porque esse assunto, irmãos, é um assunto inesgotável. Pessoas, pastores renomados pensam de uma forma, outros pastores renomados pensam de outra forma. E se eles fossem discutir esse assunto, eles passariam todos os anos da vida tentando convencer o outro. A palavra de Deus é muito santa para ser debatida. Ela é para ser compreendida. E este assunto é um assunto que não vai interferir na salvação. Afinal de contas, se você crê que é batizado, mergulhado quando se converte, ou você crê que é batizado, mergulhado depois, ambos são experiências com o mesmo Espírito. Ou seja, todo batismo no Espírito Santo é uma experiência com o único Espírito Santo. Não existem dois Espíritos de Deus. Experiências com o Espírito Santo são sempre mergulho. Experiências com o Espírito Santo são sempre batismos nele. Então, não se aflija por causa disso. Algumas pessoas que eu já conversei, eu fui criado na Assembleia de Deus e já conversei muito sobre esse assunto. Ao longo da minha vida, eu sempre gostei de estudar, sempre fui muito questionador e já ouvi muito das duas partes. E é um assunto interessante que eu estou sempre estudando, sempre lendo o livro dos Atos, as cartas paulinas sobre esse assunto. E sempre vem se renovando no meu ser esse assunto tão precioso. Mas, como eu disse, toda experiência no Espírito Santo é um batismo nele. Se você ouvir alguém dizer assim, vamos buscar o batismo no Espírito Santo, diga amém, porque eu também quero buscar. Porque quem não quer ser batizado, mergulhado, inserido no Espírito Santo? Independente da linha que pense, independente da corrente que ele acredita. Eu quero andar em Espírito. Eu quero ser batizado todos os dias, mergulhado no Espírito de Deus. O que é falar em línguas? Falar em línguas é um dom. Só um minutinho, irmãos. É um dom concedido pelo Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 11. O falar em língua é um dos 9 dons mencionados em Coríntios 12, do 8 ao 11. Porque a um é dada mediante o Espírito Santo a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, que é o dom de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Este dom de línguas, para quem crer no Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, ele é a evidência desse batismo. Mas ele é um dom, conforme Paulo diz aqui. Este dom, na Bíblia, nós percebemos 2 manifestações, e são muito interessantes, muito ricas. A primeira delas, quem fala não sabe o que está falando, mas quem ouve sabe. Atos 2, 7 ao 8. Quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e eles foram batizados, mergulhados no Espírito Santo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?
Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Olha só, irmãos. Quando o Espírito Santo desceu, aquele povo que estava reunido, 120 pessoas no cenáculo, eles foram batizados, mergulhados, tiveram a experiência com o Espírito Santo. E eles eram galileus. E os povos que estavam concentrados em Jerusalém, eles os ouviam falar nas suas próprias línguas, várias línguas diferentes. Eram línguas, naquele caso específico, línguas terrenas. Mas quem estava falando, imaginava-se estar falando na língua deles próprios. Mas quem os estava ouvindo a sua própria língua. Então eles ficaram, conforme diz o texto, atônitos. Não são eles todos galileus? Todos esses aí que estão falando? Como nós ouvimos eles falarem na nossa própria língua? Então, esse dom, nessa primeira manifestação, ele tem uma parte sobrenatural, que é a parte de quem ouve. Paulo chama isso, em Coríntios 14, de um sinal aos incrédulos. Eles ouvem um carioca falando alemão. O alemão se converte. Mas o carioca nunca estudou alemão. Então, da parte de quem fala, não tem nada de sobrenatural, a não ser, óbvio, o fato do Espírito Santo o estar usando para falar em alemão. Mas quem está ouvindo fica atônito. Por quê? Porque o Espírito Santo alcançou um alemão usando um carioca que mal fala o português. Se fosse eu, tá, irmãos? Então, este é o primeiro caso. No segundo caso, na segunda manifestação, quem fala está derramando a sua alma, sendo uma expressão da liberdade do seu espírito para dizer o indizível. A liberdade do seu próprio espírito para dizer o indizível. Batismo no Espírito Santo, na segunda manifestação, dom de línguas. Nem o que fala sabe o que está dizendo, nem o que ouve. Por isso, Paulo diz, falem na igreja em línguas, se houver quem interprete. Porque quem fala, fala o seu espírito orando a Deus. É o seu espírito com Deus. Ele não entende, mas o espírito dele entende. Ele conversa com Deus. Ele fica próximo de Deus. Ele se enriquece. Ele se fortalece. Falando em línguas com Deus. Mas ele, com o seu entendimento natural, não entende o que está dizendo. Então ele fala assim, Espírito, conversa com Deus aí. Ele me abençoa. E nem os que ouvem também entendem, porque é uma expressão do Espírito de quem está falando ao Espírito de Deus. No primeiro caso, a língua falada é compreensível para quem a conhece. Quem fala, como nós dissemos, quem fala não sabe falar o idioma, mas quem ouve sabe o que está sendo falado e o mais interessante, por isso eles ficaram atônitos, porque eles ouvem falar na sua própria língua, e eles também sabem que quem está falando não conhece aquela língua. Daí o espanto deles. A interpretação de quem ouve é natural, mas o ato de falar é sobrenatural. No segundo caso, o sobrenatural se manifesta tanto em quem fala, quanto em quem ouve. Entendido, irmãos? Culto doméstico. Somente o marido, o pai, pode realizar. O culto doméstico é uma prática maravilhosa. É uma prática que todos nós poderíamos e deveríamos ter. Só o marido, só o pai pode realizar? Não. Precisa existir uma liturgia de culto como na igreja? Não precisa. Não é necessário.
Mas é interessante dizer que nós somos parte de um corpo, conforme o diácono Carlos e a irmã Priscila falaram. E se eu venho para a igreja tantas vezes, ao longo de tantos anos, e aqui nós temos a liturgia, e eu gosto da liturgia, por que não fazer da mesma forma em casa? Nada impede de fazer o contrário. Vamos fazer o culto doméstico, vamos pregar, depois lê a palavra, depois a gente canta. Problema nenhum nisso. Mas a igreja é um modelo, inclusive para o culto doméstico. Como ter disciplina em fazer quando os horários da família não batem? Isso sempre sempre será, sempre foi um problema. Há casos que não é possível, há casos que os horários nunca vão bater. O que eu digo, então, a respeito disso? Faça o seu devocional. Não crie a desculpa de eu não tenho um devocional com Deus, não falo com Deus porque não tem como fazer o culto doméstico com a minha esposa ou com o meu marido. Faça a sua parte em buscar o Espírito Santo. Acorde, leia, ore. Não consegue, está com muito sono? Faça à noite, faça à tarde, na hora do almoço. Irmãos, assim como o alimento é para o corpo, já estamos, entre aspas, cansados de ouvir isso. A Bíblia, a oração, o jejum é para a nossa vida espiritual. Quando eu era criança, eu li um livro muito interessante que o título era Como Estudar a Bíblia Sozinho. E nesse livro, o relato do autor dizia o seguinte, que ele fez um propósito com Deus que sem Bíblia não há café. Ele acordava. E enquanto não lesse a Bíblia, ele não tomava café. E ele era um homem muito ocupado. Então tinha vezes que ele começava, ia tomar café, lembrava a Bíblia. Ia pegar, lembrava de um assunto, começava a resolver, dava 8, 9, 10, 11... Mas o café é rapidinho. Não, sem Bíblia não tem café. Ele ia, chegar na hora do almoço e estava em jejum ainda. Jejum não, eu estava sem comer ainda. E ele falou, não, sem Bíblia não há café. Então ele foi se disciplinando, até que ele conseguiu, primeiro, alimentar o espírito, para depois ele, enfim, colocar as mãos naquilo que alimenta o nosso corpo. Eu achei muito interessante esse livro na época e eu não tenho mais, nem sei porque não tenho mais esse livro, não sei se eu lhe prestei, mas eu vou comprar de novo. É muito bom. Como estudar a Bíblia sozinho. Dízimos e ofertas. Talvez, um dos temas que são mais polemizados. Não é um tema polêmico. Nós que complicamos as coisas. Nós temos o dom para complicar as coisas. Eu botei aqui meu estudo fora de ordem, deixa eu ver onde está. Aqui. Dízimos e ofertas. Qual a diferença? Por que é tão difícil? Devo dar o meu dízimo do bruto ou do líquido? De tudo que eu recebo ou só daquilo que já foram descontados os impostos, só do que sobrou para mim? Preciso pôr realmente nome no envelope? Irmãos, eu vou responder essas 4 perguntas criando uma outra linha de raciocínio. Eu creio que elas serão respondidas. Se não forem, me cobrem, por favor. Devo dizer que, estudando esse tema, que é um tema que eu também gosto de estudar, algumas vezes, todas as vezes, eu sou muito crítico comigo mesmo, certo? Então, certas coisas que eu vou falar aqui, saibam, por favor, são coisas que eu falei para mim, que eu me cobro. Não pensem os irmãos que eu estou falando para vocês, que eu estou sendo grosso ou sendo áspero. Tá bom, irmãos? Combinado? Dá um like aí. Amém? Amém. Já vai dar 8 horas. Dízimo no Velho Testamento, dízimo no Novo Testamento. No Velho Testamento, as referências sobre dízimo são muitas. No Novo Testamento todo, só existem 3 ocasiões que se fala de dízimos. Aí talvez alguém pense, oba,
Então foi acabando, né? Acabou o dízimo, não tem mais que dizimar. Não, não é isso. Vamos ver o porquê disso. No Velho Testamento, Gênesis 14, de 18 a 20, nós temos o relato de Abraão dando o dízimo a Melquisedeque. Eu não vou ler, irmão, todas as referências para não tomar tempo. Em Gênesis 28, do 20 ao 22, nós temos o relato do neto de Abraão, Jacó, dizimando quando ele faz um voto com Deus. Em Levítico 27, 30 ao 32, o dízimo, Deus disse, o dízimo é santo. Todo dízimo é santo. Então nós temos Abraão, ainda como Abraão, dizimando voluntariamente. Temos Jacó também com a mesma iniciativa de dizimar voluntariamente, pagando o voto a Deus. Em Levítico, Deus já tinha estabelecido o dízimo para os judeus, então o dízimo era santo. No livro de Números, os dízimos eram especificamente recolhidos, entregues para suprirem as necessidades dos levitas e dos sacerdotes. Das tribos de Israel, a tribo de Levi não recebeu herança das terras. Então Deus estabeleceu, todas as outras tribos vão separar 10% para cuidar da tribo de Levi, que eram os levitas que cuidavam do templo e dos sacerdotes. Mas de todos os dízimos, também em números, que os levitas recebiam, aqueles 10% de cada tribo, eles também dizimavam para o templo, para a obra de Deus. Em Deuteronômio, o dízimo existia, além desse dízimo, o dízimo anual, que era um dízimo específico para as festas judaicas. E também havia o dízimo trienal. É muito dízimo. Eu acho que lá não era 100%, não, era 200%. Porque tinha mais 10%, somando tudo, dava mais de 100%, não é possível. O dízimo trienal, de 3 anos, eles separavam o dízimo para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Por que eu estou dizendo isto? Porque o dízimo, no Velho Testamento, ele era comido, porque ele era dado do gado, das lavouras, da agricultura, dos despojos de guerra. Então ele era comido, ele era doado voluntariamente, ele mantinha os levitas, mantinha os sacerdotes, os pobres, viúvas e os órfãos. Então Deus, ele recebeu dos sacerdotes, porque quando se dava o dízimo ao sacerdote, era uma oferta ao Deus Altíssimo. Dízimos voluntários, de quem teve a iniciativa, como Abraão e Jacó, e recebeu os dízimos que ele estabeleceu na lei. Vocês devem dizimar, o dízimo é santo, larguem de serem avarentos. Eu vou estabelecer 10% para que vocês cuidem da minha casa. Daí Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que os pobres sejam assistidos, para que os levitas, os sacerdotes, para que os órfãos, as viúvas. Então, pelo amor de Deus falando, pelo amor de mim mesmo, né? Tragam o dízimo, abençoem. E é interessante que todas as vezes que nós lemos sobre dízimo no Velho Testamento, é relacionado ao amor, à voluntariedade. Mas como voluntariedade se é 10%? Porque nada que você ou eu façamos que não seja com amor é inválido, meu irmão. O que diz Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, sem amor seria como um sino que tine, ou um metal que soa. Você pode fazer qualquer coisa. É sem amor? É barulho, é ruído, é um metal que soa. Eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Não tem amor envolvido? É churrasco humano, irmão. Não tem como, não tem nada além disso. Perdeu a vida, jogou fora. E no Novo Testamento, como eu disse, são 3 ocasiões. Irmãos, olha que interessante como a Bíblia é maravilhosa. Falando como eu vou falar agora, parece até que eu sou contra o dízimo. Não sou, com mão direita, não sou contra o dízimo. Eu sou a favor do dízimo e das ofertas
do culto doméstico, da oração, do jejum, do batismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu sou a favor da Bíblia, de capa a capa. Amém? Isto posto, Mateus 23, 23. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo. Não é porque não dão, não. Da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais... dízimo sem amor. A justiça, quais são os preceitos mais importantes? Justiça, misericórdia, fé. Devis, pois, porém, fazer estas coisas, justiça, misericórdia, fé, e não omitir as outras. Faça o principal da lei, justiça, misericórdia, abençoe, cuide dos órfãos, das viúvas, mas não deixe de levar o mantimento. Não pare de dar dízimos. Mas vocês são hipócritas. Vocês são dizimistas e hipócritas. Foi o que Jesus disse para os escribas e fariseus. A segunda ocasião, mencionado o dízimo no Novo Testamento. Lucas 18, 10 a 14. O fariseu e o publicano. Novamente é Jesus falando. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, que subiu para adorar junto comigo. Eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo do bruto, de tudo quanto ganho. Não é do líquido, não. Eu sou um dizimista fiel. Aí Jesus perguntou o quê? O publicano, antes de perguntar, estando em pé, longe, nem se aproximava, não se achava digno de se aproximar. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim. Então Jesus pergunta: quem saiu, quem desceu justificado? Quem voltou justificado? O dizimista, sem amor, ou não dizimista? O publicano não jejuava, não dizimava. Ele reconhecia que era um pecador. O detalhe é, só reconhece que se é um pecador. E pede-se a Deus que ser propício a ele quem se arrepende. Porque enquanto não há arrependimento, fazer o que no templo? Não sou dizimista. Não faço bem a ninguém. Sou reconhecidamente uma escória da sociedade para o povo. Sou um publicano. Agora, se eu vou ao templo, é porque há arrependimento e há vontade de mudar. Mas, mais uma vez, Jesus criticou o dizimista. Não estou falando contra o dízimo, tá, irmãos? Mas por que isso? Porque havia a prática sem amor. É interessante que, não estou ainda falando sobre o jejum, mas uma coisa liga a outra. Isaías 58, quando fala sobre o jejum, Deus fala para o povo: vocês jejuam dessa forma, mas não param de praticar a iniquidade, as injustiças. Todas as vezes que Deus fala com o seu povo, Ele fala corrigindo. Ele fala assim: não adianta vocês serem religiosos. Trazei todo dízimo, mas com amor. É para que haja mantimento, não é para que os outros vejam o que vocês estão trazendo. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Temos aquela passagem da viúva pobre, que deu tudo o que tinha, 3 moedas, enquanto ricos davam muito dinheiro para que os outros vissem. Eles pegavam a sacola, chegavam no gasofilácio, esperavam tirar a foto com o celular e soltavam lá. Tudo registrado. Tudo registrado. Mas a viúva pobre não, deu 3 moedas. Então, Jesus falou: está vendo? Ela deu tudo, ela deu mais que os outros. Porque você viu o tamanho do amor que ela deu? E não havia amor envolvido nos fariseus, que não eram comprometidos com a obra de Deus. No Novo Testamento,
como eu disse, fala-se pouco sobre o dízimo. Agora vamos entender o porquê disso. Irmãos, pensem comigo. Jesus criticou duas pessoas que está claro que eram dizimistas e exaltou um publicano que não era. Eu estou falando de dizimista porque o assunto aqui do contexto é dízimo. Em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 45, nós vamos começar a entender. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. No Novo Testamento, o dízimo ele virou referência mínima. Ele virou apenas os 10%. O convertido, eles tinham tudo em comum. Vocês acham que estavam preocupados em dar bruto ou líquido, quando eles tinham tudo em comum? Ninguém considerava o que era seu propriamente seu, mas eles tinham tudo em comum. Eles não pensavam assim, minha casa, meu carro, meu dinheiro. Não havia necessitados entre eles. Em Atos 4, versículos 32 ao 35, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Jesus, ele ressignificou o dízimo. Ele falou assim, vocês estão preocupados com o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas não fazem a justiça, não abençoam os pobres, não se preocupam com os próximos. Façam isso sem deixar fazer aquelas. Jesus expandiu o entendimento. Tudo lhes era comum. Os não convertidos, eles entendiam assim, como eu posso ter no banco um dinheiro guardado? Isto não é pecado, guardar dinheiro é bom. Isso é você pensar no dia de amanhã, tá, irmãos? É você fazer um plano para caso haja algum problema, algum imprevisto, você tem um dinheiro para suprir a necessidade. Mas como eles pensavam, eu posso ter um dinheiro no banco guardado quando caiu uma árvore e quebrou o galho do meu vizinho, quebrou o telhado do meu vizinho, e ele agora está chovendo dentro de casa. Como eu posso ter meu vizinho com a casa quebrada, tendo que dormir na cozinha, porque é o lugar onde entra menos água, e eu com dinheiro guardado no banco? Para os discípulos daquela época, da igreja primitiva, isso era inconcebível. Por isso eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos, conforme aquele relato de Ananias e Safira. Eles vendiam as propriedades e traziam aos pés dos apóstolos, para que os outros, os necessitados, houvessem também o que comer, houvessem lugar para dormir, para viverem. Por isso que Atos fala que não havia entre eles necessidade. O dízimo foi tão dimensionado, que ele se confundia com as ofertas. Isso é muito profundo. Como que numa igreja dessa, onde as pessoas que tinham duas casas doavam uma para o outro, para o necessitado, por que alguém pregaria sobre dízimo? Vai diminuir? Irmãos, não dê tudo, dê só 10%. Irmãos, vocês que estão dando carro para o outro aí, que anda a pé, não dá não. Dá 10% para a igreja aqui, que a gente vai comprar uma bicicleta. Isso era tão comum, que fazia parte da vida diária deles. Repito, não havia necessitados entre os da igreja primitiva. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, tem algo muito interessante, que é a oferta das igrejas da Macedônia para a Judéia. Eu vou ler até o versículo 4, que diz assim: também, irmãos, antes de ler, as igrejas da Macedônia recolheram ofertas, dízimos, doações para as da Judéia que passavam necessidades.
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles eram igrejas que doaram, eram igrejas pobres, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Encontro que pessoas abastadas davam dízimo, altos dízimos, valores altos, sem amor. Os pobres davam da sua pobreza, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A generosidade era tão grande, o amor em ajudar era tão grande, que eles tiravam de onde não tinham. O versículo 3 vai dizer: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Eles deram, na medida de suas posses, acima das posses, voluntariamente. Ou seja, não, nós queremos ajudar, nós queremos dar acima do que podemos, nós vamos dar um jeito. Se Deus suprir as igrejas da Judéia, Ele também pode suprir a gente. Esse era o pensamento. No versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Pedindo-nos com muitos rogos. Eles imploravam: Paulo, deixa a gente ajudar. Mas vocês não têm, Paulo, deixa de ajudar. Mas você só tem 10 reais, ou dou 10. Tudo é de Deus. O meu tio falava assim: Gilmar, quando eu era criança, você tem 100 reais, você dá quanto de dízimo? Eu dizia: dou 10, tio. Quanto você fica? Eu, 90, tio. Ele: não, você ficou com 10, porque 90 você gastou. Você só fica com aquilo que você entrega, porque é um ato de fé, é um ato de voluntariedade, é um ato principalmente de amor e principalmente de adoração. Doar, dizimar, ofertar é uma graça que poucos desejam. Você está falando isso hoje, Diácono Gilmar, porque você é um exemplo. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Mas foi o que eu falei, eu fui confrontado, não foi essa semana que eu estudei, nem a semana passada, foi ao longo de anos. Eu sou confrontado ao longo de anos. E eu ontem estava pensando assim: então, espera aí, se eu sou fiel dizimista, ou seja, eu preciso do meu salário, eu pego do bruto do 10%, então eu sou fiel. Mediante tudo isso que eu estudei, eu entendo que, mediante tudo que a Bíblia está falando comigo, então eu também sou avarento. Por quê? Eu sou fiel, certinho ali, 10%. Eu ganho 1.030, eu dou 103. Eu ganho R$555, eu vou dar 55,50. Fiel, não atraso um dízimo, dou 10% certinho. Avarento. Eu, avarento. Nós temos instalados em nós o princípio da justiça retributiva. Isso é muito interessante. Para que algo saia do meu bolso, é necessário que algo seja colocado na minha mão. Irmãos, isso é instalado em nós. Talvez não tenhamos percebido isso. Por exemplo, ofertas. Não vou dar oferta, estou durinho. Só tem aqui um dinheirinho aqui, mas é para pizza, é para seja o que for. Por quê? Porque eu tenho que comprar uma pizza de R$40. Irmãos, amo pizza. Não é pecado não, tá? Continuo comprando. Mas quando eu invisto R$40 na pizza, eu sinto o gosto dela. Algo foi colocado na minha mão. Justiça retributiva. Eu fui retribuído. Então valeu a pena. Pô, uma lanche foi caro, foi R$80 que tudo. Mas estava gostoso demais. Ah, então valeu a pena. Agora, como que eu vou pegar R$40 e botar na salva? Não ganhei nada, não senti nada na minha mão. Não senti nada, não gosto de nada. Por quê? É fé, irmãos. A fé tem um gosto também. Mas é tão apurado, que para sentir, nós temos que
pisar nessa justiça retributiva. Nós temos que entender que dízimo, oferta, é amor. Como que eu vou dar R$50 de oferta? Por isso que eu falei que no Novo Testamento o dízimo foi ressignificado. Ele virou taxa mínima. E por que não foi tirado totalmente? Deem só por amor. Porque eu sou avarento, irmãos. Se não tem uma referência, vai ter mês que não vou dar, não. Entende? Tem que ter pelo menos uma referência para o ser humano. O ser humano não é assim. O ser humano trabalha dessa forma. É 10%? Tá bom, 10%. E se Deus tira até essa referência mínima, as necessidades seriam muito maiores. Não tenho dúvida disso. Quando eu era criança, terminando essa parte, ainda criança, eu tive o prazer de ter um pai e uma mãe que eram muito fiéis à palavra de Deus. E eles ensinavam a gente, desde criancinha, somos seis irmãos, a dizimarem. Então, quando eu ia na rua comprar alguma coisa, vai lá comprar um quilo de açúcar. Eu comprava. Ó, pai, o troco, fica para você. Pegava o troco e tirava 10% do dízimo. Meu pai sempre ensinou isso a gente. Então, quando era criança, eu pensava assim, bom, se eu posso comprar, porque eu via as pessoas comprando coisas a prazo, antigamente era muito carnês, né? Casa Bahia, as coisas assim. Se eu posso comprar, ou alguém pode comprar algo em 20 vezes, por que esse mesmo ser humano, esse mesmo cristão, não pega uma folha de papel ofício e recorta 20 tirinhas e bota lá, por exemplo, hoje seria R$50 cada tirinha, e todo mês dá na igreja aqueles R$50, como se fosse um carnê, com propósito do seu próprio coração. Então eu dizia, eu vou fazer isso. Comecei a trabalhar. Resumo, não fiz até hoje. Tá, irmão? Nunca fiz isso. Mas isso nunca morreu. Eu tenho muita vontade. Eu penso assim, hoje, celular. A gente compra o celular em 20 vezes, né? No cartão. 20 parcelas. Por que não fingir que comprou o celular e separar 20 parcelas de um valor baixo para abençoar a igreja? Porque nada vai cair na minha mão. Então, essa justiça retributiva precisa ser amassada, precisa ser arrancada. Sobre esse carnê, eu vou fazer. Eu falo desde criança, eu estou com 50 anos, mas em nome de Jesus, eu vou fazer. Um valor baixo, para que cada vez que eu fizer isso na igreja, a minha justiça seja... É horário, né? Deixa eu ver. O tempo estendeu, não entrar no jejum. Então, irmão, não vou falar sobre jejum hoje, tá? Ele tem uma carinha assim triste ainda. Tá. Jejum, então fica para outro dia. Se Deus quiser, nos der a oportunidade. Irmãos, desculpa eu ter estendido muito sobre esse assunto, mas eu acho que talvez tenha sido necessário, tá? Eu espero que tenha abençoado os irmãos. Eu ia entrar no jejum agora. Eu ia falar como jejuar, se realmente é necessário jejuar, o que é jejum, por que jejuar, mas fica para outro dia. A Manu não quer que eu fale, tá, irmãos? Irmãos, agora falando mais sério ainda, Deus abençoe vocês. Essa igreja, ela investe no ensino, ela investe na vida de vocês. O pastor tem uma visão assim que não tem como ser dele, é de Deus. Ele está sempre preocupado em ensinamentos, e, como ele mesmo diz, em teologia prática, a teologia que faz você pensar e faz você praticar diariamente aquilo que está sendo pensado aqui em cima, meditado, estudado, falado, lido. Então, que Deus fale ao seu coração muito melhor do que nós falamos aqui, tá? Amém.